Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, tudo bom? Estamos aqui para juntos construirmos mais um vídeo. Vamos falar nesta oportunidade sobre a vinda de Elias na escatologia judaica e na escatologia cristã. Vamos tomar como texto base Mateus 17, 10 a 13. Leiamos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Nós encontramos o paralelo em Marcos 9, 11 a 13. Eu vou também irei ler. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Também nós vamos ler em Lucas 1, 17. Diz assim, eu vou começar aqui do versículo 15. Lucas 1,15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Nós temos aqui nos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, uma referência a Elias e a João, o batizador, o Batista. Aqui nós vamos aproveitar para trazer uma informação para você. Os espíritas, eles defendem, com base nesses textos aqui, que João Batista era a reencarnação de Elias, com base principalmente no que lemos em Mateus 17 e Marcos 9. Então eles dizem que João, o Batista, foi a reencarnação de Elias. Só, queridos, que em João, ou melhor, em Lucas 1,17, explica bem o fato de Jesus ter dito assim: E se quiserem dar crédito a este, o Elias que havia de vir. Jesus, ele não estava dizendo que João era a reencarnação de Elias. O que Jesus estava dizendo é que João Batista cumpriu a profecia de Malaquias, que diz: Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. João Batista, ele cumpriu uma parte daquela profecia, porque a profecia ela tem um sentido duplo. A profecia de Malaquias, ela fala de fato da literal vinda do profeta Elias nos últimos dias, mas ela teve o seu cumprimento preliminar na pessoa de João o Batista, e era isso que Jesus estava dizendo. E por que sabemos disso? Porque Lucas 1,17 esclarece: E ele irá na virtude e no poder de Elias. Então, João Batista, ele tinha a mesma virtude e o mesmo poder de Elias. O mesmo espírito que atuou em Elias foi o mesmo espírito que atuou em João Batista. Eles tinham características semelhantes, se não iguais. Foram consagrados desde o ventre, não bebiam vinho e aquele negócio todo. Então, João Batista cumpriu a profecia de Elias em parte,
mas ele não era o próprio Elias. E nós precisamos entender que ele não era a reencarnação de Elias, e João Batista não esgotou também o cumprimento da profecia de Malaquias. Como é que sabemos isso, professor Nathaniel? Sabemos porque João, o Evangelho de João, ele nos traz essa informação. Veja que enquanto os sinóticos dizem e associam Elias a João Batista, nos termos que eu já lhes expliquei, e alguns até pregam, entre os evangélicos mesmo, que Elias não virá, porque João cumpriu totalmente a profecia. Mas para esses que pensam assim, eu quero ler aqui João capítulo 1 e mostrar-lhes que eles estão equivocados, a não ser que eles queiram descartar o Evangelho de João. Aí já é uma outra história. João capítulo 1 diz exatamente, João 1, 19. Vou ler aqui para vocês. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Primeiro, vamos botar aqui em mente uma coisa. João, ele diz que não é o Messias, ele não é o Machia esperado pelos judeus. 21. E perguntaram-lhe: então quem és? Pois, és tu Elias? Resposta: e disse: não sou. João aqui, João o Batista, ele conhecia a profecia de Malaquias, no entanto, ele não se identificou com Elias. Ele disse claramente que não era o Elias esperado das profecias. Ele disse claramente isso. Então nós não podemos, de forma nenhuma, com base nisso, dizer que João Batista esgotou a profecia do Elias. A pergunta aqui é se ele era o próprio Elias, e João negou: eu não sou o próprio Elias. És tu o profeta? Veja, na escatologia judaica nós temos no mínimo 3 personagens. Nós temos o Machia, nós temos Elial, ou Elias, e nós temos Anavi, ou seja, o profeta. Nós temos na escatologia judaica 3 figuras escatológicas: Hamashia, Elial e Anavi. O Messias, o Elias e o profeta. E João Batista, ele diz claramente que não é nem o Messias, não é o Elias e nem é o profeta. Com isso, pergunta você acha que João Batista está negando a vinda de Elias? Não, ele não está. Se com a sua resposta, quando ele disse que não é Elias, se você entender que ele está negando a vinda futura de Elias, pois entenda que ele também está negando a vinda futura do Messias. Entenda que ele também está negando a vinda futura do profeta. Agora, se ele não está negando a vinda do Messias e nem a vinda do profeta, conclui-se então que ele também não está negando a vinda do Elias. Logo, ele não é Elias. E aqui nós já derribamos por terra a ideia dos espíritas que querem dizer e dizem de fato que João Batista cumpriu não só a profecia de Elias, como João Batista era a reencarnação de Elias. Isso não procede, porque o próprio Evangelho de Lucas esclarece isso. Lucas 1,17 diz: e ele virá na virtude e no poder de Elias. Quando diz ele virá na virtude e no poder de Elias, já está fazendo uma distinção entre Elias e João Batista. Não pode ser a mesma pessoa, de forma nenhuma. E João, no seu evangelho aqui, no seu relato, ele deixa bem claro que a escatologia judaica, tanto quanto a cristã aqui, apresentada por ele, ainda esperam o aparecimento do Messias, que é o nosso, que já veio, mas ele voltará novamente. E esperamos ainda, de João, a vinda de Elias. E não só de Elias, como do profeta. Não é a vinda de qualquer profeta, mas a vinda do profeta. Os pais da igreja, eles identificaram este outro personagem, o profeta, com Enoque. De sorte que os pais da igreja eram quase que unânimes em dizer que no final dos dias
antes da chegada do Messias, nós iremos contemplar Enoque e Elias. E eles diziam que Enoque e Elias serão as duas testemunhas do Apocalipse que enfrentarão o anticristo, mas passarão pela morte. Por quê? Porque eles nunca experimentaram a morte. De fato, Enoque e Elias não experimentaram a morte. Mas alguns podem dizer, Enoque foi arrebatado para não ver a morte. De fato, em algumas versões dizem, pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Só que este para não indica objetivo. E mesmo que indique um objetivo, foi arrebatado para não ver a morte, isso não quer dizer que ele foi arrebatado para nunca ver a morte. Foi arrebatado para não ver a morte na sua época. Isso não quer dizer que ele foi arrebatado para nunca ver a morte. Já expliquei num vídeo anterior que a expressão grega, eu vou ler aqui para vocês. A expressão grega em Hebreus, capítulo 1, diz exatamente assim. Vamos lá, Hebreus capítulo 1, 5. Diz exatamente assim. Vamos ver se eu encontro o versículo 5. 4. Diz assim, Pistei, Henok, Mete, Tete, Tu, Me, Idein, Tanaton. A última expressão diz exatamente assim, Tu, Me, Idein, Tanaton, que alguns traduzem para não ver a morte. Outros dizem, sem passar pela morte. E as leituras elas podem ser feitas tanto de um jeito como de outra. De sorte que a leitura preferível, de acordo com a veracidade dos fatos, é Enoque foi arrebatado sem ver a morte, ou Enoque foi arrebatado sem experimentar a morte, ou Enoque foi arrebatado sem passar pela morte. Nós vamos ver aqui exatamente que em outra versão, vamos ver o que nos diz, por exemplo, pela fé, Enoque escapou da morte. Assim diz a NTLH. A NVI diz que Enoque foi arrebatado sem experimentar da morte. Então, todas essas traduções são possíveis de acordo com o texto grego original. Então, não é verdade que Hebreus 11:5 descarte a possibilidade de Enoque ser uma das duas testemunhas. Não é verdade. Não é verdade. Nós, de acordo com o texto grego, demos aqui as várias interpretações. Voltando a falar sobre Elias, o profeta, também não é verdade que Elias é João Batista, como já falamos. Também não é verdade que João Batista esgotou a profecia de Elias. A verdade é que Elias ainda voltará, conforme diz Malaquias. E enviarei Elias o profeta, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. E nós, de acordo com a Bíblia Sagrada, aguardamos o aparecimento do profeta Elias para os últimos dias. Outra coisa, os discípulos dizem, por que dizem os escribas que Elias há de voltar? Os discípulos aqui eles estavam fazendo uma pergunta e estavam afirmando que os escribas ensinavam isso, porque de fato os escribas ensinavam. Se você ler os comentários judaicos, mishnaicos, talmúdicos, se você ler os comentários cabalistas, toda a literatura do judaísmo ela faz referência à vinda de Elias nos últimos dias. Deixa eu ver aqui, para não dar um branco, o Targum de Jonathan ben Uziel é repleto de referências à vinda de Elias. Todos os comentários judaicos que eu tenha tido acesso, eles falam na vinda de Elias para os últimos dias. Então, a pergunta dos discípulos aqui estava baseada no conhecimento que eles tinham da literatura judaica extracanônica. Eles não estavam aqui fazendo a pergunta apenas com base no que diz Malaquias, mas a pergunta deles era com base na tradição judaica extra-bíblica, na tradição dos anciãos, naquilo que os judeus
ensinavam que Elias havia de vir nos últimos dias. E a teologia cristã, a igreja, ela absorveu essa crença, esse conhecimento. De sorte que nós vemos claramente no Evangelho de João que Elias há de voltar. Também as duas testemunhas do livro do Apocalipse cresce, como eu já falei, que ali não são outros senão Enoque e Elias. Portanto, amados, espero ter contribuído, ter respondido, tirado algumas dúvidas. Se você gostou dessa explicação, eu peço apenas que você se inscreva, caso você não seja ainda inscrito, e divulgue o nosso trabalho. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.